Que a graça e a paz esteja com todos. É uma alegria nós podermos novamente chegar aí ao seu lar com esse culto online. Deus é muito bom e é tão agradável a gente poder adorá-lo, a gente poder ministrar a palavra. Que bom saber que você está aí também com o coração aberto, desejoso de receber algo da parte do Senhor. Por isso a minha palavra é que o teu coração esteja sensível para que o Espírito Santo possa ministrar a sua vida e possa lhe abençoar cada vez mais. Gostaria de convidar você para que nós oremos, colocando diante do Senhor esse momento tão especial. Pai, muito obrigado por nós podermos mais uma vez estar diante do Senhor através desse culto online. Pai, obrigado por cada um que está na sua casa, ou está no seu carro, ou está em qualquer outro ambiente, conectado, Deus amado, nesse canal, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Espírito Santo esteja movendo, esteja agindo e esteja abençoando de uma maneira muito especial. E eu te dou graças e te dou louvores, em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
Algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra do Senhor, ela fala diferente, porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho, Jesus é o único caminho, né? Não tem outro caminho. Então importa que nós venhamos estar sempre em comunhão com Ele, através do Espírito Santo, buscando através da sua palavra conhecer mais e buscar viver mais essa vida com o Senhor. Amém? Ele é o único, não há nenhum outro além dele. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Declara bem forte, meu irmão. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno, oh Deus, de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, ou seu celular, você pode abrir em Lucas, no capítulo 17, Lucas 17, versículos 11 até 19, onde nós lemos o seguinte: de caminho para Jerusalém,
Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Pai, obrigado por mais uma história tão linda e por tantos ensinamentos que nós podemos aprender e extrair desse texto. Por isso, ó Espírito Santo, que o Senhor esteja movendo, tocando os nossos corações e nos ministrando através desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava se encaminhando a Jerusalém. De fato, seria a última viagem dele rumo a Jerusalém, porque então ele seria preso, julgado, condenado e morto. Então Jesus estava fazendo uma rota e passando por vilas, por cidades, por lugares variados. E aqui diz que ele passava entre Samaria e Galileia. Era um caminho por onde se passava rumo a Jerusalém, que ficava na Judeia. E quando Jesus entra numa aldeia, ele é surpreendido por um grupo de leprosos. A lepra era uma doença terrível, e a pessoa que contraía a lepra, ela tinha que se separar da sua família, ela não podia ter contato com pessoas saudáveis. Então elas tinham que se isolar, ou morar em cavernas, ou em casas isoladas, e para que, de fato, eles pudessem, de uma forma ou de outra, se ajudar, eles se reuniam em pequenos grupos, e um ajudava o outro nas suas necessidades, porque a lepra, de fato, ela tira a sensação da dor. Quem tem lepra não sente dor, e quem não sente dor, ele vai além dos limites que às vezes o seu organismo comporta. Por exemplo, se ele vai abrir uma fechadura, e a fechadura está trancada, por não sentir dor, ele pode fazer tanto esforço que pode causar uma ferida na sua mão. E muitos problemas que esses leprosos sofriam eram de feridas que eles acabavam causando-se a si mesmos, e essas feridas infeccionavam, e por isso, talvez você já viu em filmes, ou leu alguma coisa, pessoas perdiam partes de órgãos do seu corpo por causa dessa enfermidade terrível que era a lepra. Então imagine 10 leprosos procurando Jesus. E o texto diz que eles ficaram de longe, porque era proibido um leproso se aproximar a menos de 10 metros de uma pessoa saudável. Então as pessoas tinham que se aproximar até no máximo 10 metros. E então eles tinham que gritar para que a pessoa lá ouvisse aquilo que elas estavam querendo. Então o texto diz que de longe essas pessoas gritaram, pedindo socorro, pedindo auxílio do Senhor. Mas de fato, eu não quero ressaltar aqui, basicamente, essa história. Eu queria pensar aqui desse texto alguns atributos ou algumas verdades, algumas afirmações a respeito de quem Jesus é. Acho que é tão importante nós cada vez mais entendermos quem Jesus é,
para podermos nos colocar da maneira correta diante dele e podermos ser beneficiados por ele nas diferentes áreas e nas mais variadas necessidades que nós temos como pessoas. Sabe, quando a gente conhece Jesus cada vez melhor, a gente tem maior liberdade, a gente tem uma fé muito mais forte e a gente talvez tenha até mesmo mais ousadia de se colocar diante do Senhor para buscar dele o auxílio que estamos precisando para a nossa vida. Então eu queria, a partir desse texto, compartilhar algumas coisas sobre Jesus que esse texto nos apresenta. E o versículo principal aqui é o versículo 13, onde diz que ficaram de longe e gritaram: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. Então, aqui nós temos algumas colocações a respeito de quem é Jesus. Primeiramente, Jesus é Jesus. Parece uma redundância, mas vou explicar. Jesus é Jesus. A palavra Jesus, no hebraico, significa Salvador. Quando o anjo, em sonhos, se manifestou a José, quando ele soube que Maria havia ficado grávida, o anjo, lá em Mateus, no capítulo 1, orientou José para que recebesse Maria como a sua esposa e que quando o filho nascesse, ele poria o nome de Jesus, porque ele salvaria o povo dos seus pecados. Portanto, Jesus é o Salvador, aquele que veio da parte de Deus para salvar a humanidade dos seus pecados. Isso é extremamente importante. Jesus veio para pagar o preço do resgate da humanidade que havia se afastado de Deus quando pecou. E a Bíblia diz que todos são pecadores e todos precisam desse Salvador na sua vida, precisam da interferência de Jesus na sua vida, precisam do perdão que Jesus conquistou e que ele concede a todos aqueles que pela fé se achegam dele com humildade. Por isso, a Bíblia, ela nos fala exatamente sobre isso. E um texto que pessoalmente eu gosto muito, está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde diz: carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo, ele retrata exatamente o que Jesus veio fazer. Ele apresenta Jesus como Salvador, aquele que carregou lá na cruz os nossos pecados, para que esses pecados não mais nos condenem, mas nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, vivamos para Deus, numa nova realidade, sendo transformados pelo amor e pelo poder do nosso Deus. Também o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele apresenta no capítulo 5, no versículo 21, uma palavra também muito interessante a respeito exatamente desta obra de Jesus. Diz ali no versículo 21 do capítulo 5 de 2 aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, apresentando a obra de Jesus Cristo, apresentando esse Jesus como Salvador dos pecadores, daqueles que se haviam afastado. Ele não havia conhecido o pecado, mas Deus o fez pecado, porque Jesus veio para tomar sobre si a culpa e o pecado de todos, para que nós agora
transformados, fôssemos feitos justiça de Deus, justificados. Por isso, Paulo diz aos romanos, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, é tão importante que você entenda que Jesus, ele é o Salvador, aquele que veio da parte do Pai, especificamente para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai e para fazer de nós novamente filhos e herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Este é Jesus. Em segundo lugar, o versículo 13 do nosso texto nos aponta que Jesus, além de ser o Salvador, ele é o Mestre. Diz aqui, Jesus, Mestre. E é tão importante que a gente compreenda que Jesus, ele também é Mestre. Quem é Mestre? Mestre é aquele que ensina. Mestre é aquele que revela as verdades de Deus. Mestre é aquele que compartilha o caminho pelo qual o ser humano deve andar para poder agradar a Deus e, consequentemente, ser abençoado por Deus em todas as situações da sua vida. E aqui, quando os leprosos bradaram, eles tinham ciência de que Jesus não era apenas o Salvador, ele era o Mestre. E tantas vezes Jesus, na Bíblia, é chamado de Mestre por pessoas ao seu redor, porque entendiam que sobre ele havia uma unção de ensino. E quando ele ensinava, o coração das pessoas queimava, porque o seu ensino era com autoridade. Por quê? Porque vinha do céu, vinha do Pai. E além disso, além de vir do Pai, era um ensino que Jesus vivia. Sabe, quando você vive o que você ensina, o seu ensino é muito mais forte, ele é muito mais consistente, ele causa um impacto muito maior na vida das pessoas que escutam e que ouvem aquilo que você está ensinando. E Jesus, ele é apresentado como o Mestre. E se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver vários ensinamentos de Jesus registrados. Eu creio que o mais conhecido é o Sermão do Monte, que está registrado em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. 3 capítulos de Mateus nos apresentam o Sermão do Monte, que Jesus passou aos seus discípulos e às pessoas que se aproximaram, assentados sobre um monte. Sabe, nesse ensinamento tem verdades extraordinárias. E quando nós lemos e meditamos sobre esses ensinamentos e nós decidimos colocá-los em prática, obedecer às suas orientações, com certeza a nossa vida será transformada e nós colheremos as promessas de Deus na nossa vida. Tem outros textos que estão registrados que apresentam ensinamentos de Jesus. Por exemplo, em Lucas 13, 14 e 15, nós temos registrado as parábolas. Jesus muitas vezes usou parábolas. Parábolas são comparações, são histórias não reais para as quais Jesus dava uma aplicação para que as pessoas compreendessem melhor o que de fato ele queria ensinar. E nós temos um registro de várias parábolas aqui em Lucas 13, 14 e 15. Preciosas, maravilhosas, realmente que nos ensinam, desafiadoras, para nos levar a confiar no Senhor e a cada vez mais viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Há outros ensinos registrados nos evangelhos. Por exemplo, João, capítulos 14, 15 e 16. Que capítulos maravilhosos. Ensinamentos de Jesus. Entre outras coisas, Jesus ensina sobre o Espírito Santo e sobre o seu ministério. Sabe, são capítulos extraordinários. E quando nós mergulhamos nesses capítulos, quando nós procuramos
entender o que Deus fala, e quando nós nos dispomos a obedecer, uau, a nossa vida é tremendamente abençoada. E nós, é claro, vamos colher frutos de tudo isso no nosso dia a dia. Então, Jesus, além de ser o Salvador, Jesus, ele é o Mestre. E tudo, aliás, eu diria para você que não apenas os evangelhos, mas todo o Novo Testamento, ele de fato é ensinamento de Jesus. Porque se nós lemos ali exatamente em João 14, 15, 16, nós vamos ver Jesus dizendo que o Espírito Santo não revelaria absolutamente nada pela sua própria vontade, mas o Espírito Santo revelaria aquilo que Jesus passasse a ele. Portanto, quando Paulo, quando Pedro, quando Tiago, quando João, quando Judas escreveram as suas cartas, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas, de fato, não foi o Espírito Santo em si, mas foi Jesus que mostrou ao Espírito Santo aquilo que devia ser revelado aos escritores da Bíblia. Por isso, em última análise, todo o Novo Testamento é ensinamento de Jesus para a nossa vida. E quando nós entendemos isso, e quando nós mergulhamos nessas verdades, elas de fato nos impactam, abrem a nossa mente, nos dão entendimentos extraordinários, transformam a nossa vida e nos permitem, na medida em que nós caminharmos em fé e em obediência, a experimentar uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria. Por isso, que coisa boa é nós podermos ter as Escrituras à nossa disposição e podermos aprender tantas coisas importantes para a nossa vida. E, aliás, mais do que nunca, nós precisamos mergulhar nesta palavra de Deus. Porque há tanto ensinamento errado ao nosso redor, há tantas coisas que não são plenamente confiáveis, que não estão alinhadas com a verdade, com a revelação de Deus. Por isso, nós temos que mergulhar cada vez mais na palavra. Para quê? Para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos enganados. Você precisa, meu querido, você precisa, minha querida, que está conectado nesse culto online, você precisa compreender que há necessidade de você separar diariamente um tempo para você ler e meditar na palavra de Deus. Você mergulhar nessas verdades. E o Espírito Santo, ele vai lhe trazer cada vez mais revelação, ele vai lhe trazer cada vez mais entendimento. E é óbvio, você, quando ouvir o ensinamento errado, aquela luzinha vermelha lá dentro vai acender. Você logo vai perceber, opa, isso aqui não confere com as Escrituras. Isso aqui não está em harmonia com o Novo Testamento. E você vai o quê? Você vai rejeitar esse ensinamento errado, para que você não seja desviado do caminho da verdade. Por isso, leia as Escrituras, entenda, Jesus, ele é mestre. E hoje, o seu ensino, basicamente, vem através das Escrituras, vem através da palavra de Deus. Se você quer ser beneficiado pelo ministério de mestre de Jesus, você precisa mergulhar na palavra e deixar-se instruir pelas verdades que nela estão registradas. Portanto, Jesus é Salvador, Jesus é mestre. Mas uma terceira coisa que está aqui no versículo 13 do nosso texto, quando aqueles leprosos bradaram a Jesus, eles também disseram, tenha compaixão de nós. Jesus, ele é compassivo. Ele tem compaixão. É um dos atributos de Jesus tremendos e maravilhosos. Se você ler com atenção os evangelhos, você vai ficar impressionado quantas vezes Jesus se moveu pela compaixão. Aliás, o ministério de Jesus era um ministério
pautado pela compaixão. Jesus olhava a vida das pessoas, seja ela espiritual, seja ela emocional, física, familiar, qualquer área, vendo todos os problemas que havia nas pessoas, todas as carências que havia nas pessoas, enfim, todo o mal que havia na vida das pessoas, Jesus se enchia de compaixão, o coração dele doía. Compaixão significa você sentir a dor que a pessoa está sentindo. Jesus sentia a dor que as pessoas estavam sentindo. Jesus, ele de fato se identificava com os problemas e as necessidades das pessoas. Por isso, Jesus ajudou e abençoou tantas pessoas durante o seu ministério, porque ele se movia pela compaixão. Pela compaixão. Foi por causa da compaixão que Jesus curou os leprosos. Foi por causa da sua compaixão que Jesus os purificou. Mas também foi pela sua compaixão que Jesus curou, mas não sei quantos, mas com certeza centenas e centenas de pessoas que vieram a ele durante o seu ministério para serem curados de enfermidades. Jesus libertou muitas pessoas da opressão e do domínio de demônios, porque estavam endemoniados, e Jesus, por causa da sua compaixão, repreendia os demônios e liberava as pessoas para que elas pudessem voltar a ter uma vida nova, abençoada, de fato, uma vida livre, porque foi para isso que Jesus também veio, para tornar as pessoas livres de amarras e prisões espirituais que o diabo tenta colocar na vida das pessoas. Foi a compaixão. Também foi a compaixão que levou Jesus a multiplicar os pães e os peixes para aquela multidão que ficou horas ouvindo os seus ensinamentos. A Bíblia diz que lá em Mateus 14, que Jesus teve compaixão daquela multidão. Primeiramente curou as suas enfermidades e males. E depois ele multiplicou os pães e os peixes para que aquelas pessoas pudessem voltar para casa saciadas e satisfeitas. É a compaixão de Jesus. Que coisa boa é nós sabemos que Jesus é esse Deus compassivo, tremendo e maravilhoso. E por causa dessa compaixão de Jesus, nós sabemos que Jesus de fato abençoa. Outro texto assim lindo, que eu acho extraordinário, está em Lucas 7, onde nos é dito que Jesus estava entrando numa pequena cidade chamada Naim, e da cidade saía um séquito para sepultamento, porque o filho único de uma viúva havia morrido. E quando Jesus viu aquela cena daquelas pessoas tristes, chorando, por causa da morte do filho único de uma viúva, aquele único que a amparava, havia morrido. E o texto diz que Jesus, movido pela compaixão, tocou aquele féretro, tocou aquele caixão e deu uma ordem para que aquele moço ressuscitasse, saísse dali totalmente vivo. Compaixão. O que você e eu podemos aprender com esse atributo do Senhor? Que se Jesus abençoa aquelas pessoas, movido por compaixão, Ele vai se inclinar na tua direção, Ele vai se inclinar na minha direção e vai nos abençoar da mesma forma. Porque a compaixão continua sendo um dos atributos do Senhor, uma das qualidades que move Jesus a estender a mão, a ir em socorro de pessoas, de agir nas suas vidas, de fazer coisas lindas e maravilhosas. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça como fizeram os leprosos. Eles realmente estavam correndo risco, porque eles não podiam estar ali no meio, naquela aldeia, naquela vila, mas eles simplesmente quebraram os protocolos, porque entendiam que se chegasse a Jesus, alguma coisa poderia acontecer. E eles foram e bradaram: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de nós. Eles sabiam que Jesus, além de ser o Salvador, além de ser o Mestre, ele era compassivo. Eles sabiam que Jesus, ele sentia a dor que as pessoas estavam sentindo e então estendia a mão e as abençoava, livrando-as dos seus problemas e das suas dificuldades. É isso que Jesus quer fazer com a tua vida, com a minha vida. O importante é nós nos achegarmos desse Jesus como esses leprosos se achegaram, com o coração quebrantado, com o coração humilde, mas também com fé e com ousadia, clamando pelo socorro do Senhor na nossa vida. Eu digo para você, Jesus, ele vai se inclinar na tua direção, ele vai liberar o seu poder e ele vai te abençoar extraordinariamente. Portanto, Jesus, ele é o Salvador, ele é o Mestre e ele é o Deus compassivo. E a última coisa que eu quero destacar nessa hora é que Jesus também é o Todo-Poderoso Deus. Porque quando aqueles leprosos se aproximaram de Jesus para pedir socorro para a sua doença e enfermidade, eles o fizeram na fé de que alguma coisa poderia acontecer. E então, quando Jesus disse, vão e se mostrem aos sacerdotes, é interessante. Eles não argumentaram, eles não se queixaram. Mas Jesus, a gente veio aqui, por que o Senhor não cura a gente logo? Por que o Senhor não faz algo? Quando Jesus diz, vão e se mostrem aos sacerdotes, eles imediatamente foram. Eles obedeceram à orientação de Jesus. Por que aos sacerdotes? Porque naquele tempo, quem examinava uma pessoa, se ela estava doente da lepra ou livre da lepra, era o sacerdote. Então, sempre o sacerdote tinha que ser visitado por uma pessoa dessas para que o sacerdote o examinasse. Então, quando Jesus disse, vão, se mostre aos sacerdotes, eles entenderam, são os sacerdotes que têm da parte de Deus a tarefa de examinar as pessoas com lepra, se elas ainda estão doentes ou não. E, consequentemente, elas foram. E o texto diz que, no caminho, todos eles foram curados. Eu tento imaginar a cena. Eles, todos machucados, feridos, talvez faltando até alguma parte de algum órgão do seu corpo, e, de repente, tudo aquilo sendo restabelecido, tudo aquilo sendo restaurado, de repente um olhando para o outro e apontando, olha só o que está acontecendo, de repente olhando para o outro, meu Deus, o que está acontecendo? E todos eles foram curados. Por quê? Porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto a você, se ele pôde restaurar de uma maneira tão simples, tão, talvez até incomum, esses 10 leprosos, será que ele não pode solucionar o teu problema, a tua necessidade que você tem na sua vida? É claro que sim, porque Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos falado nos cultos de domingo, nos 2 últimos domingos, sobre o poder que está sobre as nossas vidas, um poder extraordinário. Esse é o poder de Jesus. Não há limites para as ações de Jesus. Por isso, é preciso que você entenda que ele é o Deus Todo-Poderoso, que você creia que ele é o Deus Todo-Poderoso e que você se achegue dele, lançando sobre ele as suas demandas, para que esse poder que há na pessoa de Jesus seja liberado na sua direção e você seja abençoado de uma maneira sobrenatural e extraordinária. Alguma coisa que nós aprendemos sobre Jesus nesse texto. O Jesus que nós confessamos como nosso Deus e como nosso Senhor. Ele é maravilhoso, é claro que ele é muito mais do que isso. Eu apenas peguei algumas coisas que estão aqui neste texto, para ajudar você a entender que esse Jesus no qual você crê, ele é ímpar, ele é único, ele é extraordinário, ele é o Salvador, ele é o Mestre, ele é o Deus compassivo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é tudo aquilo que você possa imaginar e muito mais. E é claro, se ele é tudo isso,
Qual é a conclusão? Que você pode confiar nele. Que você pode entregar sua vida a ele. Que você pode se render a ele. Que você pode lançar diante dele tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, entristecendo a sua vida, que está de uma forma ou de outra gerando tristeza, angústia, às vezes é doença, às vezes é problemas de alma, às vezes é problemas familiares, às vezes até mesmo é opressão maligna, você não dorme de noite, precisa tomar medicação para ficar calmo. São coisas que atrapalham a vida da gente. A quem você vai recorrer? A Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Não há limites nas suas obras. Lance a sua vida, as suas situações sobre ele, para que o seu poder seja liberado e você seja abençoado. Esse é Jesus. Procure conhecê-lo cada vez mais. Procure conhecê-lo cada vez melhor. Porque você vai ficar cada vez mais impactado. Você vai ficar cada vez mais impressionado. E a sua fé vai ser ampliada extraordinariamente, na medida em que você conhecer cada vez melhor esse Senhor. Portanto, renda-se a Ele, confie nele e seja abençoado por Ele, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Eu gostaria de orar por você agora. Você que está precisando da manifestação desse Jesus na sua vida. Você que está precisando de uma ação sobrenatural de Jesus na sua vida, como os leprosos precisaram. Se Jesus não os ajudasse, não haveria nenhuma esperança para eles. Sabe, às vezes nós já recorremos ao auxílio de muitas coisas ou de muitas pessoas e não fomos auxiliados, o nosso problema continua. A quem recorrer, Jesus? Por isso eu quero convidar você a colocar sobre ele aquilo que está lhe preocupando, que está lhe causando dor, que está lhe causando tristeza, aquilo que está angustiando a sua alma. Coloque sobre Jesus. Ele é poderoso. Ele é compassivo. Ele é maravilhoso. Creia. Ele pode. E eu declaro, ele vai te abençoar nessa tarde. Ou nesta noite, pelo seu poder. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante do Senhor cada pessoa que está conectada nesse culto, que está na sua casa ou em algum outro ambiente, participando deste culto, recebendo a palavra e agora se posicionando diante do Senhor para receber um toque do poder do Senhor. Jesus, tu és o Todo-Poderoso. Jesus, não há o que o Senhor não possa fazer. Por isso eu oro agora para que o Senhor estenda a sua mão. Pai, que os enfermos sejam curados pelo teu poder em nome de Jesus. Não há limites para as tuas obras. Pai amado, que as famílias sejam abençoadas. Sim, Senhor, haja, visita as famílias, Pai. Pai, traz harmonia, traz paz. Restaura relacionamentos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, remove tudo aquilo que tem gerado tristeza. Deus, infelicidade dentro dos lares, transforma o ambiente, transforma o clima, pela manifestação do teu poder em cada casa, em nome de Jesus. Pai, aqueles, Deus, que têm problemas, Deus, de depressão ou de angústia na alma, aqueles que dependem de medicação,
Sim, Senhor, aqueles que dependem de remédios para dormir. Pai, eu quero apresentá-lo diante do Senhor. A Bíblia diz que Tu és o príncipe da paz. Pai, eu quero orar para que a paz do Senhor venha sobre essas vidas agora. Pai, que o Senhor, ó Deus, mude, ó Deus, o coração, a alma, o interior dessas pessoas. Pai, que elas possam lançar sobre o Senhor, ó Deus, essa preocupação, essa angústia, e crer que o Senhor é poderoso para transformar de dentro para fora e para trazer uma nova qualidade de vida, porque o Senhor é Deus, e Deus compassivo, e Deus todo-poderoso. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por pessoas que estão precisando da bênção do Senhor na área material e financeira. Talvez estejam desempregados, ou aquilo que ganham não tem lhes suprido o necessário para a sua vida. Pai, eu quero orar, estenda a tua mão e abençoa. Tu és o Deus da prosperidade. Pai, também que eles aprendam os princípios que eles precisam colocar em prática para que essa prosperidade os alcance e a sua vida seja transformada. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada necessidade daqueles que estão participando deste culto. Pai, faça um milagre pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Antes de encerrar, eu só queria dar os avisos. Sempre é importante, né, você entender as nossas atividades que nós desenvolvemos. No próximo final de semana, nós vamos ter as nossas reuniões normais, no sábado à noite, às 20 horas. Nós vamos ter o culto e nós convidamos a todos para que você esteja, especialmente os jovens, sejam abençoados nessa reunião de sábado à noite, porque com certeza Deus se manifestará, ministrará a sua vida e levará você a experiências novas com esse Senhor. Sábado, às 20 horas. Domingo, pela manhã, 9 horas. Também culto, venha e seja abençoado. E domingo à noite, também o nosso culto, aqui presencial, mas que também será transmitido online para as pessoas que estiverem em suas casas. Venha, porque é importante nós estarmos juntos, estarmos aqui nesta comunhão gostosa nesse ambiente. E quero avisar vocês que hoje pela manhã nós novamente sanitizamos este ambiente. Portanto, esse ambiente está livre de vírus. Você pode vir sem nenhuma preocupação. Vai poder cultuar o Senhor, vai poder adorar o Senhor, vai poder receber a palavra, vai poder receber a oração e você vai ser tremendamente abençoado. Venha esse final de semana, venha para as nossas reuniões, para estar com os irmãos e para ser abençoado de uma maneira tremenda e maravilhosa. Obrigado pela participação de vocês deste culto. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.